Olá, meu nome é Simone Fornaciari, sou personal organizer com foco em organização pessoal e da rotina de estudos. E hoje a nossa conversa vai ser o que não pode faltar na hora de criar os nossos estudos. O que a criança precisa efetivamente de material para ela poder estudar. Bom, aí você vai falar para mim, Simone, é simples, ele precisa do livro, do caderno, né, e das canetas. Sim, isso é importante, principalmente porque o ideal é que a criança pegue o livro que ela usa no seu dia a dia, tá certo? Ela pega esse livro para uma base de estudo. Use também as suas fichas de anotação, as suas folhas, seja ela um fichário, um caderno, o que ela tem. Isso é parte do processo, isso é parte da criança ter as suas coisas de sala de aula. Agora, nós estamos falando de algo a mais, nós estamos falando de uma rotina para o estudo diário, para que ele se prepare para trabalhos e para provas. E para isso, a gente vai voltar com aquelas velhas técnicas de fazer um resumo, de fazer uma ficha de estudo, de fazer um mapa conceitual, ou o famoso mapa mental. Para isso, a gente precisa de alguns materiais específicos. Tá? Eu vou usar o caderno e o livro, sim, mas para construir esse outro material. Então vamos pensar num resumo, tá? Ou até numa ficha de estudo, ou no mapa conceitual. Quando eu falo ficha de estudo, eu estou falando dessas fichas aqui. São fichas pequenas, geralmente a criança escreve na frente e no verso sobre um determinado tema. E o ideal é que ela tenha um título para cada um. Então ele não faz um monte de coisa, é um tema para cada ficha. E aí ele vai guardando as fichas. Fica legal para estudar, porque aí ele tem ficha 1, ficha 2 e vai montando as suas fichas. Tem criança que prefere fazer em forma de resumo e não tem problema. Você pode pegar um caderno usado para fazer resumo ou o que a gente aqui costuma fazer. Eu pego folhas de caderno que sobram, a gente tira no final do ano, o que é usado a gente leva para reciclar e o que é novo fica para guardado para a gente usar exatamente para as atividades de estudo diário. Certo? Então é uma outra sugestão. Aí você põe numa pasta ou simplesmente coloca numa gaveta que você sabe que ali vai ficar para você poder usar no seu dia a dia. Combinado? Bom, isso nós falamos de materiais, de papéis, mas não é só isso, não é só o papel. Uma coisa que a gente usa muito são as canetas de grifar, são canetas coloridas. Eu gosto muito de canetas de cores diferentes, por quê? Porque a gente usa inclusive com critérios. O que é importante, o que pode ser usado como exemplo. É só montar uma legenda de acordo com a necessidade da criança para que ela saiba que cada cor tem uma função. Ela não adianta sair grifando cada página de uma cor, mas o que ela está grifando e por quê. Combinado? Outra coisa que é legal, se você vai usar um mapa conceitual ou até a ficha de estudo, ou até mesmo o resumo, são as canetas coloridas para a hora de você escrever. Isso facilita muito para que você coloque destaques, né? Então o título sempre de uma cor, o subtítulo, as relações de uma coisa com outra. Então sempre que se tiver uma causa, você usa uma cor, as consequências de outras. Isso ajuda a criança a ir criando o hábito de ter noção de que uma cor é de uma coisa e a outra é de outra. Claro, isso depende muito do quê? De cada matéria, da maturidade da criança, disso fazer sentido para ela. Porque se não fizer sentido, se fizer sentido só para mim ou só para você, não vai resolver nada. Tem que fazer sentido para quem é o principal agente, que é a criança. Outra coisa que a gente usa muito, e eu não abro mão, são os post-its. Por quê? Porque eles muitas vezes servem como bases de anotações para a gente colocar nos livros, né? Eu costumo usar muito post-it, inclusive para mim, para que eu use as minhas anotações. Né? Assim como eu tenho as minhas, cada criança tem as dela. E aí ele pode usar esses post-its também na hora de fazer os seus estudos. Percebe? Então ele vai lá, anota um conceito e coloca no caderno, faz uma observação no livro, mas o importante é usar esses post-its. A gente tem post-it de vários tamanhos, de várias cores, tem post-it mais largo, tem post-it mais estreito, né? A gente fala post-it, mas são blocos de anotação, post-it é a marca. Então veja, olha, aqui eu tenho 3 tamanhos diferentes, tem maiores, tem menores, tem coloridos. Você pode escolher o que for mais conveniente. O importante é que ele faça sentido no estudo da criança. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se curtiram, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação de quando tem novidade e também indica para suas amigas, compartilha. Clica aqui no compartilhar e você manda o link para quem você achar que vale a pena essa dica de como fazer esse roteiro de estudo. Se você tiver alguma ideia do que você quer que eu traga para o meu canal, coloca aqui no comentário. Simone,
Qual seria a maior importância de tal coisa? O que é legal para isso? É isso que a gente quer, é essa interação. Para isso, eu quero o seu comentário. Se você gostou, coloca um like aqui, aperta no joinha e compartilha nosso vídeo. Até o próximo e dá o like.